Pois então, doutor Pedro Osório, há pouco fizeram contato aí, alguns integrantes do grupo que vão atrasar uns minutinhos, mas não tem problema, nós deixamos a porta aberta ali. E o Gerson, né, um amigo lá de Horizontina, o diretor da revista Final, lá, mandou um e-mail que disse que vai nos acompanhar hoje. Acredito que outras pessoas em outros lugares acompanhem essa reunião que a gente vem fazendo aqui no grupo de estudos. E para quem ficou depois do horário da reunião na semana passada, teve a oportunidade de assistir a apresentação do coral da aldeia Pecuá-Piaú, que nós temos aqui em Santo Ângelo, uma comunidade de Ibiá-Guarani, e depois então a fala do cacique Anildo, em que eles então agradecem ao prefeito de Santo Ângelo pela acolhida. Essa comunidade se encontrava numa situação extremamente sensível. Eles moravam à beira de uma estrada próximo a Porto Alegre, em Nova Santa Rita. Não conseguiram mais local para morar, perderam uma relação que eles tinham em uma outra comunidade, e o prefeito Andres, por meio de uma generosidade muito grande, acolheu eles aqui. E eles vieram então para agradecer. Quem assistiu viu como se trata de um povo interessante. Aliás, esse é um povo que é anterior, né, é remanescente da ocupação da América do Sul aqui por espanhóis e portugueses, e que conseguiram de uma forma extraordinária manter durante todo esse período a cultura. E o que me chama a atenção em relação ao Ibiá-Guarani, e que talvez a gente possa um dia dar a oportunidade a eles de conhecermos, ou nos darmos a oportunidade de conhecer a eles, porque na verdade tem algumas questões que a própria Igreja Católica nunca admitiu e talvez jamais venha admitir, que foi o seu completo fracasso na tentativa de evangelização do Ibiá-Guarani. Durante mais de 400 anos aqui nas missões, a Igreja Católica não conseguiu converter um único Guarani, um único Ibiá-Guarani. E obviamente que a pretexto então dessa evangelização que a Igreja Católica veio para cá, ela não conseguiu converter nenhum deles, mas conseguiu ocupar as terras deles, ajudar pelo menos que ocupasse as terras deles, e hoje eles vivem à beira de estradas, e mesmo assim mantém características extraordinárias. Uma delas que me chama muita atenção desde o primeiro contato que eu tive com eles é o fato dessa comunidade não conhecer a violência. Eles são extremamente felizes. Eu nunca vi um Ibiá-Guarani, a não ser quando passando por necessidades, aí qualquer ser humano fica triste. Mas fora isso, eles são extremamente felizes, as crianças são extremamente dóceis, e talvez a questão que me chamou assim mais atenção foi o fato de que eles têm uma forma completamente diferente da nossa de educar os filhos, de educar as crianças. A criança Ibiá-Guarani, diferentemente da nossa criança, ela não engatinha. Ela fica no colo de uma pessoa adulta até ela adquirir autonomia para sair do mundo pelas próprias pernas. Então nós vamos encontrar na frente da casa, nas aldeias de quem tem crianças, estaquinhas. Quando elas chegam na idade então de firmar as pernas, a criança então se guia por essas estacas e começa a caminhar. E na medida que essa criança aprende a caminhar, ela começa a construir o seu próprio mundo. A autonomia, ela desenha o mundo pela própria autonomia. Ninguém sai atrás para cuidar dela, porque se Deus, segundo eles, está presente em todos os lugares, e Anderu então vai proteger essa criança. E ela desenvolve então, primeiro, ela sai do colo então dos adultos quando ela tem autonomia para andar no mundo pelas próprias pernas. Mas o que me chama a atenção mesmo com relação a essa comunidade, e que talvez esteja aí a questão a mais importante de todas nesse processo então de constituição do indivíduo, e que o fato dessa criança ficar esse primeiro ano completo, permanentemente no colo de um adulto, transforma completamente essa criança. Ela vai produzir um adulto incapaz de gerar violência com relação aos outros indivíduos da aldeia. Porque há uma relação de afeto. Toda a primeira fase de constituição da inteligência humana, então, é desenvolvida tendo sempre o outro como referência. E o outro é uma referência corporal, sensível. E vem cá, e esse processo diferente de desenvolvimento da criança, ele tem algum reflexo no desenvolvimento do corpo, pelo fato de não gatinhar,
Não. Ela demora mais para caminhar ou é normal? Não caminha de forma... Eu não mas ela demora mais para o processo para aprender a caminhar ou não? Eles chegaram aqui todos caminhando, né? Então acho que essa é uma pergunta que não tem relevância, né? Me parece assim que... Porque é bem curioso, né? Bem estranho para nós, assim. Mas não é estranho, é diferente. Por isso que exatamente que eu falo dessa diferença. A diferença é essa. A criança não engatinha porque ela fica no colo de alguém. E ficando no colo de alguém, ela constitui um sistema de inteligência de sentidos orientado por um outro indivíduo. Se ela constitui um sistema de inteligência que parte do outro indivíduo, o mundo dessa criança é relacionado aos demais indivíduos. Então as primeiras relações, que é também com a Terra, porque podem perceber todos os integrantes do coral no momento o canto faz parte de uma questão muito importante na cultura deles, que é o canto faz parte, eu não sei, porque eles também jamais tentei descobrir, porque eu sei que essas questões são segredos deles, e portanto eu devo respeitar, se eles não me revelam, mas há um ritual de canto antes da atividade religiosa deles, que se dá dentro de um ambiente extremamente pequeno, não se deve ter todo um culto, essa comunhão humana nesse processo de religião deles. Mas é isso, eu acho, só para então encerrar, falando um pouco do Guarani, o que eu gostaria de dizer é isso, eles estiveram aqui e foi extremamente bela a fala do cacique Anildo, me surpreendeu, a maturidade de um menino de 22 anos, todos nós saímos daqui emocionados, e que as pessoas que tiverem interesse em conhecer então um pouco desse coral e das necessidades que essa comunidade tem pela falta de um local mais adequado para morarem, que a falta da terra... Como é que está a situação hoje? Está bem, ele falou para ti aqui, você estava... Não, eu digo, tu que está lá, não, ele falou assim, eu falo, não, mas tu que está convivendo, o tá está lá ajudando. Extremamente felizes, eles disseram que estão felizes, né? Só que a terra é insuficiente, eles precisam plantar, eles precisam ter autonomia a partir da terra, e 7 hectares, obviamente, não é possível, né? São 28, né? Para quem morava na beira da estrada, eu acho que eu não preciso dizer, ele disse que o cacique, eles estão felizes. Porque não tinha nada, né? E vieram agradecer, exatamente. Bom, então, o que eu proponho para nós examinarmos hoje? Dr. Pedro Osório, o senhor talvez não tenha noção do quanto foi importante uma conversa, aliás, todas as conversas que, pelo menos, eu tenho lembrança que tive com o senhor, eu tenho, essa é a palavra senhor, com o amigo Pedro, né? Então, contigo, todas as conversas que eu tive contigo, nesses últimos 8 anos que temos convivido com um pouco mais de regularidade a partir do grupo de estudos, talvez sempre foram, para mim, lições de humanidade, de vida e de conhecimento e de inteligência, mas uma das últimas que nós estávamos tratando aqui no grupo de estudos. Otávio, seja bem-vindo. Olá, bom dia, chegaste bem no início da nossa reunião, estávamos falando do Limiar Guarani. Olá, prazer, tudo bem? Então, de todas as conversas, eu estava falando, Tércio, que a convivência com Pedro Osório tem rendido, sob o ponto de vista de humanidade, conhecimento, lições de vida, é imensa, que eu não teria nem condições de relatar a todas as lembranças que tenho de lições que recebi do meu amigo aqui. Mas na semana retrasada, conversando aqui antes da reunião do grupo de estudos sobre algumas questões que dizem respeito aos temas que estamos examinando aqui, eu recebi uma lição extraordinária que eu acho que me pôs a pensar nesses últimos 15 dias então, sobre esse tema. E eu penso em trazer, então, uma proposta de examinarmos, mesmo que de forma superficial, aquilo que nós temos por civilização e os instrumentos que a civilização atual utilizam, especialmente os instrumentos que nós acabamos utilizando e nos submetendo a eles na civilização que vivemos, para tentar entender um pouco como funciona, então, esse sistema de inteligência por conceitos. Porque nós estávamos tentando aqui, desde do início das nossas reuniões, nós estávamos aqui tentando
entender como é possível entender. Eu acho que talvez o maior período de todos, em que ficamos praticamente, se dá para usar uma expressão da geometria, andando em círculos, que era tentar entender como é possível entender qualquer coisa para tentar depois explicar como era possível pensar sobre aquilo que entendíamos, então, sobre qualquer coisa. E realmente foi um processo longo, né? De certa forma demorado, e demasiadamente demorado, porque foi um momento em que nós estávamos tentando acumular informações para tentar levar então adiante essa tarefa, que é a que nós vamos tentar cumprir agora, que é tentar explicar como é possível constituir um sistema de inteligência orientado por conceitos e de que forma esse sistema então é constituído, porque o grande problema nosso é que toda vez que nós vamos examinar qualquer questão, nós antes mesmo de examinarmos a questão, nós precisaríamos examinar como é possível examinar a questão. Ou seja, se nós utilizamos da linguagem para tratar de determinados assuntos, essa linguagem ela faz uso de um sistema e esse sistema precisa ser entendido para verificar como essa linguagem funciona, para tentar verificar como é possível tratar o objeto da linguagem, que é o problema a ser tratado, né? Parece complexa essa questão, mas ela é extremamente simples. Ora, se eu vou examinar um objeto, eu preciso primeiro conhecer um instrumental de análise, de que forma eu vou dispor de algo para examinar esse objeto. E esse algo que examina o objeto hoje é um sistema orientado por conceitos. E esse sistema orientado por conceitos, ele faz parte, então, de um sistema de inteligência. E esse sistema de inteligência precisa ser entendido para tentar entender como é possível fazer uso dele, então. E como funciona, então, esse sistema de inteligência? Ora, se nós temos uma estrutura que consegue pensar, nós vamos perceber que esses pensamentos que essa estrutura utiliza, essa estrutura que eu falo é o homem, né? Ele consegue pensar porque ele relaciona um sistema de sensações que ele organiza com relação ao mundo em que ele vive. Ora, todos nós sentimos, faz parte da nossa competência humana que nos permite pensar, faz parte dessa competência o uso de uma outra, que é um sistema de sensações, ou seja, estamos presentes num determinado ambiente, esse ambiente ele produz impressões, essas impressões são resultados de fenômenos, ou seja, esse ambiente em que o homem é parte é um ambiente total, esse ambiente total como tal produz impressões nesse homem que é parte dessa totalidade, e essas impressões que essa totalidade produz nesse homem são ordenadas. São ordenadas por meio de mecanismos que são as sensações. As sensações, então, elas representam impressões que são produzidas por fenômenos e que incidem sobre a sensibilidade humana. Então o homem é sensível e por ser sensível ele percebe sensações. Por perceber sensações ele consegue perceber que é um universo que se move e que ao se mover partes desse universo produzem impressões e essas impressões são percebidas por meio de sensações e essas sensações são ordenadas por uma competência chamada sensibilidade. Então nós temos agora entre a sensação e a sensibilidade, que é a capacidade humana então de ter sensações, estas sensações quando incidem na sensibilidade, a sensibilidade relaciona elas. As sensações são relacionadas pela sensibilidade humana. Esta sensibilidade que relaciona as sensações, ao relacionar, ou seja, esse processo que se dá entre a sensação, que sempre é múltipla, nenhum fenômeno natural se apresenta de forma isolada. Ele faz parte do universo e é uma parte do universo que produz sensação. E como parte do universo que produz sensação, essa parte agora é relacionada pela sensibilidade. Esse processo, então, que permite relacionar sensação e sensibilidade, esta relação vai produzir aquilo que nós vamos chamar, então, de capacidade racional. E, aliás, a própria palavra se presta relacionar, racionalizar. É a relação entre sensação e sensibilidade que é racionalizada. Ela é racionalizada na medida em que ela é ordenada por um órgão
que faz parte da totalidade do homem. Agora teríamos que examinar esse órgão como parte do homem, se o homem é parte do universo, esse órgão é parte do homem. Nós já identificamos perfeitamente a medicina, as ciências humanas aplicadas ao organismo já conseguiram perceber que essa estrutura orgânica, então, ela organiza essas informações numa parte dessa estrutura que é o cérebro. Então o cérebro tem a capacidade, como as sensações se apresentam por meio dos sentidos, e como esses sentidos conseguem ser ordenados pelo cérebro por diferentes mecanismos sensíveis, porque algumas sensações se apresentam simultaneamente pelo ouvido, mas ela se apresenta também pelo tato e pode ser apresentada pelo gosto, pela visão. E essas diferentes partes do organismo se comunicam então com esse cérebro, e esse cérebro então agora vai relacionar as diferentes sensações que fazem parte daquela relação, então, que produz a capacidade de racionalizar o mundo. O que é racionalizar o mundo? Então, é ordenar sensações que são produzidas pela competência humana de receber representações deste mundo natural, que é a sensibilidade, e que é produzida por meio, então, da impressão produzida pelo mundo natural, e que, portanto, é relacionada agora pela capacidade, então, de organizar um sistema de inteligência não mais ordenado agora por sentidos, mas ordenado por uma outra capacidade, que é a capacidade racional. Então nós vamos perceber que é possível falar, quando falamos do homem racional, nós precisamos, embora seja uma totalidade chamada homem, mas para poder entender como esses processos funcionam, é preciso separar então dois âmbitos dessa totalidade, que é o âmbito dos sentidos e é o âmbito racional. Se apresentam como totalidade, como homem, mas eles podem ser compreendidos perfeitamente como se apresentando por diferentes fontes. Uma fonte, então, são as sensações, e outra fonte, então, são as relações que essas sensações produzem. Estas relações agora que produz a capacidade racional vai permitir que se desenvolva então uma racionalidade, a razão humana. A razão humana então ela passa agora a ordenar esse sistema para permitir então que esse sistema possa ser utilizado por essa estrutura orgânica, porque ela tem outras competências, além das competências de receber representações e produzir relações, mas é também promover ações no mundo natural. O homem, na totalidade, que é um universo que está permanentemente em movimento, por meio de processos que fazem parte desse sistema natural, as partículas estão permanentemente em movimento, o planeta está em movimento, o sistema solar, que podemos pôr em ordem por meio dos nossos sentidos, está em movimento, o universo se move. E o homem também se move na parte desse universo onde ele vive, que é o mundo do homem. Então, se nós formos examinar, nós vamos perceber então que essa racionalidade, ela faz uso de diferentes categorias de inteligência para ordenar este mundo que é constituído nesse âmbito da racionalidade. Essa racionalidade, então, ela pode e produz um sistema de orientação que constitui, então, um sistema de relacionamentos com o mundo natural. Ou seja, a racionalidade que vai agora tratar desse sistema racional de inteligência que vai orientar o homem nas suas ações e nas suas próprias reflexões a respeito da sua ação, das suas ações, da existência, da própria existência do homem, da existência do mundo que o homem descobre ou que constrói, e da existência do universo que o homem percebe com essas competências, ele vai produzir então um sistema de ideias que nós poderíamos dividir em duas grandes espécies. O homem pensa, descobre que pensa, percebe que essa capacidade de pensar permite produzir relações, e ao produzir relações ele consegue construir relações que simplesmente sirvam de orientação para esse sistema de ideias, e ele produz um sistema de certezas.
Esse sistema de certezas são as ideias que não se orientam por nenhum objeto do mundo natural, a não ser por outras ideias. Então, o homem consegue produzir, por exemplo, um âmbito de inteligência que nós vamos chamar de inteligência pura, que é a capacidade de produzir pensamentos matemáticos. Então, o homem consegue produzir um sistema de ideias orientadas por outras ideias, e ao relacionar ideias com ideias, ele produz um sistema de conhecimentos que produz um âmbito de certezas. São referências que vão orientar o sistema de ideias toda vez que ele for utilizar de outras questões que não tenham a ver exclusivamente com as próprias ideias. Então, quando o homem percebe que o sistema racional que ele desenvolve no curso da sua existência permite produzir relações entre diferentes sensações, ao produzir relações entre diferentes sensações, o homem associa essas relações sobre diferentes sensações com as impressões que ele recebe do mundo natural. O mundo natural produz impressões, e estas impressões agora são relacionadas com as sensações. E ao relacionar impressões com sensações e produzir ideias, é possível agora, a partir das próprias ideias, não mais apenas fazer uso das sensações, mas das memórias das impressões e ter memória do mundo natural. Então, quando o homem diz que conhece uma casa, quando alguém diz que conhece um animal qualquer, ou quando diz que conhece um objeto qualquer, é um sistema de ideias que está sendo orientados pelas impressões produzidas por fenômenos do mundo da natureza. Então, o homem diz que conhece objetos. O homem diz: eu conheço uma cadeira, eu conheço uma casa. O problema todo é que o homem, quando ele produz esse sistema de inteligência, e quando ele percebe a regularidade desses fenômenos no mundo natural, ele acaba então constituindo aquilo que nós vamos denominar de mundo da sua existência. O homem, ao relacionar impressões, na medida em que ele acumula informações e memórias a respeito dessas impressões, ele constitui o seu mundo. Então, por isso que cada indivíduo tem um mundo diferente dos demais indivíduos. Porque cada indivíduo produz um mundo a partir das impressões que ele recebeu do mundo natural. E como os homens ocupam lugares diferentes no mundo natural, as impressões serão sempre diferentes e, portanto, os mundos serão também diferentes. Só que esses mundos que são diferentes, que são constituídos pelas memórias das impressões do mundo natural, eles se apresentam de forma semelhante em diferentes indivíduos que vivem numa mesma comunidade. Então, quando eu falo de cavalo e um outro que também vive nesse mundo natural já recebeu impressões de um cavalo do mundo natural, esses indivíduos vão começar agora a desenvolver pontos de identidade entre os diferentes mundos individuais desses indivíduos que vivem em coletividade. Como nós colocamos já nas últimas reuniões, há uma intersecção de mundos. Os indivíduos desenvolvem os seus mundos, esses mundos são diferentes, mas parte desses mundos são semelhantes, e essas semelhanças entre esses diferentes mundos dos diferentes indivíduos constituem pontos de interseção, e esses pontos de interseção vão constituir agora então um ambiente que nós vamos denominar de ambiente cultural. Por que o ambiente é cultural? Porque ele se apresenta de forma semelhante a diferentes indivíduos. E, portanto, ele permite agora que os indivíduos estabeleçam pontos de contatos entre esses diferentes mundos. O problema é que o homem civilizado, o homem dos quais tratamos como sendo aos quais pertencemos, portanto, somos produtos de uma civilização, ele, na medida em que ele vai desenvolvendo, então, esses pontos de intersecção do mundo natural, ele deixa de fazer uso, porque a grande questão toda é que nós temos que entender o seguinte: quando a pessoa recebe impressão do mundo natural, essa impressão produz sensações, essas sensações são relacionadas com a sensibilidade, esta relação entre sensação e sensibilidade que produz um sistema de ideias, parte desse sistema de ideias são orientados pelo mundo natural. As ideias são representações do mundo natural. Ou seja, o indivíduo passa a fazer uso, então, do mundo natural como modelo das suas ideias, para poder pôr em ordem essas ideias
na medida em que ele ordena esse mundo da sua existência, especialmente quando ele o faz de forma que permita então essa interseção entre os diferentes mundos, dos diferentes indivíduos que vivem em sociedade semelhante. Então, essas representações, essas ideias que usam a natureza como modelo, elas vão constituir algo completamente complexo nesse sistema de inteligência. Por que esse sistema é extremamente complexo? Ora, já várias experiências foram feitas no curso da nossa modernidade, iniciando por Descartes. Toda vez que o indivíduo que produz um sistema de ideias orientado pelo mundo natural, toda vez que ele vai examinar as ideias que ele produziu sobre esse mundo natural, ele, por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir encontrar uma correspondência exata entre as ideias e o mundo natural. Por que ele não consegue? Porque o mundo natural está em permanente movimento. O universo em si jamais é aquilo que é ao mesmo tempo. Embora ele se apresente de forma semelhante, nós vivemos num processo sucessivo de fenômenos que não conhecemos o fenômeno inicial que deu início a esse processo todo e talvez jamais consigamos imaginar o resultado final. Ora, se nós somos parte do universo, é óbvio que a parte não pode, pelo menos pela forma que utilizamos para construir inteligência, a inteligência que nos é colocada à disposição para fazermos uso, então, nesse sistema, é orientada por sensações. Essas sensações estão sempre dependendo de fenômenos naturais e de impressões, e ao depender de impressões e fenômenos naturais, é óbvio que essa parte, então, que apenas recebe impressões, jamais vai conseguir englobar o todo. A parte não tem como englobar o todo. E como parte, então, aquilo que nos resta é apenas tentar entender como os processos ocorrem. Mas não como eles foram produzidos e muito menos o resultado final desses processos. Então, toda vez que vamos pensar sobre qualquer ideia que diga respeito ao mundo natural, vamos perceber que a única questão que podemos ter certeza é que não podemos ter certeza. E que a dúvida predomina. Ou seja, a certeza que temos é que temos que duvidar sempre. Porque jamais vamos ter certeza sobre nada que diga respeito ao mundo natural. Nós vamos trabalhar, e aí entra então, espero que não tenha me estendido demais para explicar o que eu estava tentando dizer no início da reunião, entra a lição do nosso mestre aqui. A única questão que nos resta então, é que nós vamos ter evidências do mundo natural. Nós não temos certeza sobre o mundo natural, mas é evidente que o mundo natural produz impressões. É evidente. Somente uma pessoa destituída da capacidade racional duvidaria dessa evidência. Então nós não temos certeza do mundo natural, mas temos uma evidência do mundo natural. Essas evidências do mundo natural que são ordenadas. E como tal, o mundo natural se apresentará sempre nesse sistema como evidências. Problema que o homem que percebe o mundo natural por meio de um sistema de evidências, e essa capacidade racional, ela acaba ganhando uma autonomia tal, e que o homem pode, embora tendo que ordenar as evidências do mundo natural, ele não vai ficar permanentemente duvidando do mundo natural. E num determinado momento ele diz, não, se as coisas sempre foram assim, me é lícito imaginar que continuarão sendo dessa forma, e portanto eu agora vou me comportar como um determinado, de uma certa também forma, porque é a melhor maneira que eu vou encontrar então de conviver nesse mundo natural. Então o homem escolhe uma determinada forma de se conduzir nesse ambiente a partir destas relações que são a sua capacidade, que constitui a sua capacidade racional, e o homem então passa a deixar essa questão de lado. Mas o homem tem uma capacidade extraordinária, que é também a capacidade de imaginar. Além da capacidade então de ordenar evidências, o homem tem capacidade de imaginar a partir dessas evidências. E a capacidade de imaginar a partir dessas evidências é que permite ao homem, então, se comportar como um ser racional nesse ambiente natural em que ele vive. O problema é que estas evidências e essa capacidade, então, de ordenar certezas e essa capacidade de imaginar é que precisa ser toda ela separada para podermos entender
como é que nós constituímos um sistema que nos permite utilizar da linguagem e, portanto, produzir um sistema fonético e, por meio de signos, que permita, então, agora associar essa capacidade racional a esse complexo ambiente que envolve, então, as nossas certezas, as nossas evidências e as nossas crenças. Em verdade, evidência também é uma forma de crença, mas ela é qualificada pela natureza. É uma evidência qualificada pela natureza, portanto é uma crença qualificada. Portanto, compõe uma evidência. Mas entre as crenças qualificadas pela evidência e as crenças puras, o homem também faz uso de crenças puras para constituir sistemas de inteligência. E por que o homem faz uso de crenças puras? Porque o homem que constitui um sistema de inteligência, que vai compor então agora nesse sistema de inteligência, um ambiente que nós podemos denominar de um ambiente moral e um ambiente ético, o homem vai desenvolver mecanismos políticos de vida nesse ambiente civilizado e cultural. E esse ambiente político agora, ele vai fazer uso então de uma determinada ética, ou seja, ele vai, eu não vou tratar avançar um pouco nessa questão da ética, eu precisaria trazer outras questões e aí examinar um pouco mais esse ambiente dos sentidos, que já examinamos em outras reuniões aqui. Mas o homem que produz então um sistema ético, o homem que produz um sistema moral, o homem produz também um sistema político. E o sistema político é o sistema que vai agora permitir o homem sair em busca da dominação do outro. E ao buscar dominar o outro, então, é possível fazer uso de todo esse instrumental que a inteligência racional oferece ao homem, que é a capacidade, então, de produzir ideias e, portanto, no âmbito dessas ideias, descobrir que é possível ter um sistema de certezas, é possível ter um sistema de evidências e é possível constituir um sistema de crenças. E muitas vezes as crenças fazem do homem um homem feliz. Porque na medida em que eu passo a ter uma crença que não precisa buscar explicações no mundo natural, respostas fáceis, eu vivo feliz e, portanto, me basta a minha crença. Um mundo de abundância em que vivemos, né? Falta de carências materiais, o homem praticamente, por sua inteligência, conseguiu constituir um mecanismo de dominação completa do planeta, submissão completa. O planeta está submetido hoje ao homem, né? E, portanto, num mundo de abundância, basta constituir um sistema de crenças e viver feliz até a morte, né? Ou seja, há muitas pessoas que podem optar... Mas a crença, ela justamente, ela encontra nesse espaço de dúvidas o espaço dela, né? A crença é uma espécie de, como é que se diz assim, não sei se é o termo correto, mas não vou usar o termo que eu usava, o pessoal vai ver depois, muitos religiosos vão criticar. Mas a crença, ela é um instrumento de, como é que se diz, apaziguar, tornar em silêncio as inquietudes internas, né? Ela te dá respostas fáceis para coisas que não têm respostas, normalmente, né? Seria isso, mais ou menos? Sim, com certeza. Mas o conceito de crença teu é diferente desse conceito. Não, é que a crença, na verdade, ela se apresenta por duas formas. Por isso eu preciso separar duas questões. Eu tenho uma crença qualificada por evidências do mundo natural, então, porque toda a ciência da natureza é um sistema de crenças. Diferentemente do que imaginamos, eu já estou absolutamente convencido dessa minha conclusão, examinei essa questão com bastante cautela, porque ela é complexa. Quando nós dizemos que na natureza os processos são de causa e consequência, o princípio da causalidade, na verdade, a causa somos nós que imputamos. Essa é a razão pela qual estamos permanentemente reformulando a ciência da natureza. Porque quando identificamos causas que não eram consideradas, nós imputamos novas causas e, portanto, aí autorizamos novas conclusões. Então, a ciência da natureza, que nós sempre imaginamos que fosse regida pelo ser, ou seja, que bastava identificar então o ser e, portanto, a causa e imediatamente qualificar as consequências, se antecipar então aos fatos do mundo da natureza. Na verdade, as causas somos nós que imputamos. E, portanto, não apenas na natureza, mas em todo o nosso sistema de ideias, toda vez que pensamos sobre o mundo natural, é um sistema de imputação. Nós estamos estabelecendo a relação de causa e consequência. E essa relação de causa e consequência nem sempre está fundamentada no mundo natural.
as causas que nós apontamos, às vezes elas nascem de crenças puras. Por exemplo, qual a autoridade que o homem tem para dizer que somos imagem e semelhança a Deus? Quem diz que Deus fez apenas o homem em sua imagem e semelhança? Por que não todo o planeta? E todos os seres vivos desse planeta? Tu imagina num universo Então, complexo de fatores. na medida em que nós utilizamos dessa autoridade de imputarmos a todos nós a imagem e semelhança a Deus, nós estamos automaticamente autorizados a submeter o planeta, porque se só nós somos imagem e semelhança a Deus e não o planeta é o nosso servo. Os animais são os nossos servos. É assim que tratamos. Isso é fundamentado numa crença pura. E o universo também. Porque se Deus quisesse realmente dizer que somos imagem e semelhança a Ele provavelmente teria mandado isso de forma mais categórica e excluir os demais integrantes do planeta. Isso faz bem às pessoas, porque as pessoas precisam submeter ao planeta. Mas aí, Paulo, tu está falando produzir riqueza, menor, né? Tu está fazendo uma análise sobre o ponto de vista menor. Só esse ponto. Só esse. Um universo, porque, por exemplo, o que me encanta, né, entre tantas outras questões, estávamos falando no início da reunião aqui do Mibiá Guarani, é que o Mibiá Guarani ele já se reconhece. Ele se reconhece como, ele diz o seguinte: todos nós somos filhos da Terra. Sem a Terra não haveria nenhum de nós. E nós, ele diz, o planeta todo, os demais seres do planeta. Então todos somos filhos da Terra. Os filhos da Terra precisam do Sol para assegurar a existência da vida. Então a Terra e o Sol. E aí então a vida é Deus. Se Deus é a vida, Deus está presente em todos os seres vivos e não apenas no homem. Então eu acho que é de uma... Eu, a partir daí, me encantei, né, com essa questão divina da existência de todos nós, porque é muito egoísta imaginarmos que apenas nós temos o direito à vida e, portanto, agora podemos fazer o que fazemos com os animais, com as plantas, com o planeta todo, né? Mas o que eu quero dizer assim, então, como é que funciona? Vamos voltar então eu falei da evidência para tratar dessa lição que recebi do meu amigo Pedro Osório na reunião anterior à passada, na penúltima reunião. Eu estava percebendo a seguinte questão: como é que funciona então um sistema orientado por conceitos? Ora, o que nós temos hoje na academia, que produz conhecimento, né? Vamos pôr entre aspas essa palavra conhecimento, a academia imagina ser possível produzir um sistema de inteligência orientado unicamente por conceitos. Ou seja, que seria possível o homem racional, que desenvolve uma capacidade, essa capacidade racional que se ordena por evidências, que essas evidências do mundo natural se apresentam como uma regularidade tal, que é possível agora retirar o homem fora desse ambiente e trabalhar unicamente com essas evidências do mundo natural, orientadas então para um sistema de conceitos, e esse sistema de conceitos pode ser cadeias fonéticas ou então cadeias de signos. Ou vou construir uma linguagem escrita ou vou construir uma linguagem falada. Essa linguagem escrita e essa linguagem falada, então, elas teriam a potencialidade de se relacionar diretamente com o mundo natural, dispensando o homem. E se eu doto, então, essa linguagem de uma racionalidade tal e de uma objetividade tal, que possa retirar o homem desse mundo natural, eu agora fico autorizado a imaginar ser possível constituir um sistema de inteligência em que todo o sistema de inteligência esteja relacionado unicamente a conceitos. E, portanto, ao relacionar diferentes conceitos, eu produzo, então, agora aquilo que nós denominamos de conhecimento racional, e esse conhecimento racional agora pode ser ordenado, e ele pode, agora, ao ser ordenado, voltar e submeter o homem. Ou seja, o homem deixa de se orientar por sentidos e passa a se orientar unicamente por ideias, que são produzidas por meio de conceitos dotados de objetividade. Ou seja, é possível então construir um mundo objetivo num sistema de ideias. É impossível de explicar, porque, ora, como é que é? Não é. Vamos botar todo mundo agora para as ideias e vamos deixar esse mundo fora. Afinal de contas, está se movendo e esse movimento me incomoda, porque não me permite ter certeza a respeito dele. Um vir a ser. Um vir a ser, o mundo é um vir a ser. Um senhor chamado Gödel,
um alemão, matemático, tentou provar isso e provou que não é possível fazer. Sim, é impossível. Se matematicamente já foi demonstrado, então não. Ele demonstrou que não é possível. Porque como é que você vai... Como é que você vai transformar um mundo natural num mundo de ideias? Se o próprio mundo natural ainda não tem... Se todas as questões do mundo natural se apresentam só como dúvidas ou como evidências. Mas a filosofia analítica pretende fazer isso. E tenta fazer isso. Um sistema de racionalidade objetiva. Que agora você... Seria como um software, se nós fôssemos falar da linguagem informática, que você vai agora introduzir no indivíduo por meio das suas ideias e você passa a guiar o homem. E faz isso. E consegue, realmente, de certa forma consegue. Mas consegue constituir um sistema de inteligência completamente maluco, né? Porque um sistema de inteligência que jamais consegue saber quando aquilo que ele trata é produto da imaginação de alguém ou aquilo que ele trata tem fundamento no mundo natural. Isso. Mas isso é necessário porque é preciso submeter o homem, né? Para civilizar o homem por meio de um sistema de ideias, então eu preciso substituir o mundo natural agora por um sistema de ideias. E esse sistema de ideias passa então pela educação a submeter o homem e a fazer com que ele passe então a se comportar unicamente a partir da sensação. Teria que colocar em discussão, obviamente que eu não vou fazer isso jamais, pelo menos por enquanto, porque eu preciso ainda ordenar algumas ideias de forma mais que não atrapalhe muito o debate que nós estamos fazendo, mas o principal mecanismo que o mundo civilizado atual utiliza para fazer isso é a repressão ao prazer. E produz um indivíduo, então, que ele, a partir da necessidade de algo, né, ele sai em busca de outro algo. E ele é enganado, porque você diz, não, esse descontentamento, né, que permite, então, agora sair em busca de algo, é o que passa a ser ordenado por crenças puras. E, portanto, é utilizado para submeter o homem a um sistema de racionalidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, então é impossível produzir um sistema objetivo. Por que é impossível produzir um sistema objetivo? Porque o sistema de conceitos somente ganha sentido com o homem. Ora, como é que funciona então? Quando nós utilizarmos de um conceito qualquer, qual é o propósito do conceito? O conceito é orientado por uma ideia. É necessário relacionar o conceito a uma ideia. Ora, na matemática isso é absolutamente tranquilo. Por quê? Porque se o conceito é relacionado a uma ideia, e se essa ideia dispensa completamente o mundo natural, é possível construir um sistema de conceitos que, relacionados a outros conceitos, produzam conhecimento, ideias, não conhecimentos, novas. Então, do conceito 1 ao conceito 2, eu reunindo esses dois conceitos, eu produzo agora o conceito 3, que é um conceito completamente novo. Ele não é mais a soma do 1 e o 2, mas é o 3, que pode ser a soma de 1 e 2, ou de uma infinidade de outras possibilidades numéricas, né? Mas é um sistema que se orienta unicamente por ideias e, portanto, é possível, então, constituir um sistema de ideias orientado por ideias. Ideias puras, que o Kant chamava lá na Crítica da Razão Pura de juízos sintéticos a priori. Não são ideias, são juízos puros. É possível um sistema de juízos puros. Depois, esse sistema de ideias, se ele não é puro, ele precisa agora buscar nas sensações humanas uma representação do mundo natural. Então, vocês percebam, ou uma ideia se relaciona com outra ideia, ou a ideia se relaciona com uma sensação. Porque ela é uma relação entre uma sensação e a sensibilidade. Então, se ela se relaciona com uma sensação, essa sensação é resultado de uma impressão. E essa impressão foi produzida por um fenômeno. Então, uma ideia precisa da sensação para encontrar a relação com o fenômeno. Jamais há uma relação entre uma ideia e um fenômeno de forma direta. É sempre necessário o homem que sente. Ora, se todo o sistema de ideia, se todos os conceitos, ou ele se relaciona unicamente com outros conceitos, ou se relaciona com sentidos,
e esses sentidos estão dependentes de impressões que são produzidas por fenômenos do mundo natural, o sistema de ideias somente tem sentidos para o homem, e para o homem que sente. Então, é impossível dotar um sistema de conceitos de objetividade. Então, a palavra cavalo jamais está relacionada a um cavalo. Essa palavra cavalo está relacionada à sensação que um indivíduo vai buscar no mundo natural. E o cavalo que um indivíduo tem, não necessariamente pode ser o cavalo que o outro indivíduo tem. Basta eles viverem em locais diferentes, com raças de cavalos diferentes, que os cavalos, quando tratarem de um conceito cavalo, ele vai ter que representar espécimes naturais de pontos completamente diferentes. Então vocês percebam que essa tentativa da filosofia de constituir um sistema de conteúdo espiritual objetivo é impossível. É impossível. A filosofia analítica fracassa completamente aí. E o grande problema da filosofia analítica é que a filosofia analítica ela acaba percebendo isso. O filósofo analítico, ele percebe de que forma ele faz, então, para que esse assunto não atrapalhe mais o seu sistema analítico. Ele diz assim, não, o mundo natural é insuscetível de ser dominado, porque é diferente para diferentes indivíduos, e portanto os indivíduos são todos diferentes. Uns indivíduos moram num continente e desenvolvem uma língua, outros indivíduos moram num outro continente e desenvolvem língua completamente diferente. Esses indivíduos moram em comunidades com costumes diferentes, que constituem sistemas diferentes. Não, o mundo tem que ficar fora disso. Não me cobrem explicações do mundo natural. Eu tenho um sistema objetivo aqui, e esse sistema objetivo vai me permitir transitar unicamente num sistema de ideias. E aí o filósofo se sente desobrigado de explicar como ele pensa. E se sentindo desobrigado de explicar como ele pensa, ele se sente desobrigado de explicar como ele entende. E se sentindo desobrigado de explicar como ele entende e como ele pensa, ele fica se desobrigado de explicar como é possível pensar. E aí o filósofo analítico acaba tentando explicar algo que nem ele mesmo sabe, consegue entender. E, portanto, uma brincadeira, né? Eu acho que o pregador religioso promete entregar o que não tem e o filósofo promete explicar o que não sabe, né? Acho que se nós formos examinar os dois, vamos perceber que os dois estão basicamente tratando das mesmas questões de forma completa. Que falta o que? Falta coerência com o mundo natural. É um sistema unicamente orientado por evidências. Por crenças puras, porque abandonou o mundo natural. E se o mundo natural está fora, eu agora posso pensar o que eu bem quiser. Afinal de contas, as ideias fazem parte, e aí elas servem o que? Servem a dominação. Eu submeto o indivíduo. Ele acredita no que eu digo e, portanto, agora ele passa a seguir aquilo que eu digo que deve ser feito. Eu retirei dele a capacidade de pensar. E aí constitui certos sistemas ideológicos, como a história. A história é uma ideologia. A história é escrita por uma parcela quase que insignificante de uma sociedade que detém os meios de comunicação, que conseguem produzir informações que se projetem para além de uma geração. E, portanto, nós produzimos uma história, e essa história tem heróis, e essa história tem razões e causas. Então nós temos a história como uma ideologia, nós temos a ciência como outra ideologia maior ainda, porque a crença na ciência é o que mais submete o homem. Ora, se a ciência da natureza está permanentemente sendo reformulada, todos os ganhos científicos que permitem a transformação desse mundo natural e a constituição de certos mecanismos e ferramentas extraordinárias que nós temos hoje à nossa disposição, elas são fundamentadas em certas crenças sobre o mundo natural. Essas descobertas são sempre passageiras, portanto são ideologias. Mas a ciência da natureza, então, ela se apresenta como algo de mais absoluta certeza, né? E, no entanto, também a história, a ciência, agora um sistema de conceitos que permita suprimir a existência desse mundo natural, se relaciona diretamente com a prepensa objetividade, que não esteja mais relacionada às sensações humanas. Está aí, é o que somos. A civilização contemporânea, então, ela é o resultado final de um processo que tem, então, como ideologia um fundamento que permite, então, submeter o homem. Por quê? Porque faz com que o homem
passe a orientar-se a partir de certas crenças. A primeira dela é que o mundo todo foi posto aí para servi-lo, né? Para ser dominado. Tanto que se ouve cientistas aí falando nosso patrimônio genético, né? Como se a genética da natureza fosse patrimônio do homem, né? Pelo conhecimento. Então, eu penso, eu sou da seguinte opinião. Bom, para concluir essa questão dos conceitos, então, acho que parece evidente, né? Que o papel da educação não é repassar informação. Aliás, o conhecimento, ele sempre foi fonte de poder. E como o conhecimento era fonte de poder, até bem pouco tempo, né, nós costumávamos verificar, é só pegar desses livros, estão cheios dessas demonstrações aqui, eu já verifiquei em quase todos que eu examino, sempre encontro isso. Quando você vai exercer o poder por meio de um sistema que você denomina de conhecimento, o que você fala? Quanto menos o outro entender, mais você domina ele, né? Então eu uso de eu sou fundamentado em uma escritura grega de 2000 anos lá que só eu consegui entender, porque só eu consegui estudar o grego antigo. Então o que eu digo agora, vocês sigam, porque eu fiz a descoberta, né? E todo homem, em todas as épocas da história, sempre se enfrentou os mesmos problemas. Os problemas que nós examinamos aqui são os mesmos que os gregos examinaram e serão os mesmos que os nossos tataranetos vão examinar. Então a função da filosofia é emancipar o homem. A educação precisa emancipar o homem. Precisa fazer com que o homem aprenda a dominar a própria inteligência. Não é à toa, Dr. Pedro Osório, que ainda hoje nós não apresentamos para as crianças nas nossas escolas 12 elementos de Euclides. Por que as crianças não leem 12 elementos, não estudam 12 elementos de Euclides? Porque emancipa, ensina a pensar sobre o espaço. E na medida que a pessoa aprende a pensar sobre o espaço, porque pensar é relacionar. Pensar com inteligência é relacionar em ordem. E para que alguém possa relacionar em ordem, ela precisa aprender a relacionar no espaço. Se ela não relaciona no espaço, ela não consegue entender esse mundo e esse universo em movimento. Porque esse universo se move no espaço. E toda a inteligência tem que ser focada para pôr em ordem no espaço. E, portanto, 12 elementos de Euclides deveria ser ensinado às crianças antes mesmo delas aprenderem a escrever. E é possível, porque 12 elementos de Euclides são postulados magníficos, que qualquer criança, se for posta a pensar sobre eles, imediatamente vai perceber o quanto é importante a ordenação do espaço. Então, nós vivemos num sistema que ainda imagina que seja possível dominar pelo conhecimento. E o conhecimento não é mais monopólio de ninguém. Hoje na internet, esse arquivo, texto grego de 2000, está na internet. Todos nós temos todas as informações possíveis hoje por meio da informática. Então agora o que nos resta na educação é ensinar as nossas crianças a pensar. Primeiro, educar pelo afeto. Se nós não dermos afeto, o mais absoluto afeto, na primeira fase da constituição da inteligência das crianças, nós jamais produziremos indivíduos melhores. Então, primeiro, dar afeto. Segundo, orientar no espaço. Eu tenho certeza que qualquer indivíduo vai conseguir pensar sobre qualquer assunto que qualquer outro indivíduo também pensou, porque todos nós temos as mesmas competências. Nenhuma pessoa é mais inteligente do que a outra. O que muda entre uma pessoa e a outra é a forma pela qual ela ordena suas ideias. E quando a pessoa não tem forma alguma, ela vai ser guiada pelo caos. E aí nesse caos é que ingressam todas essas crenças puras, né? Porque o homem é, como eu já disse mais uma vez, o homem tem uma capacidade extraordinária de imaginar. E essa imaginação às vezes pode levar inclusive à loucura. Já tivemos loucuras. A Segunda Guerra Mundial demonstra claramente isso. Certas ideologias que estão aí vagando o mundo todo em grupos pequenos, médios e nações. As próprias seitas, né? Demonstram claramente assim, essa capacidade de imaginação como pode levar o homem à loucura. Eu sempre falo demais, o Dr. Pedro Osório, mas eu quero dizer para vocês assim, ó, eu tenho permanentemente tratado desses temas nos momentos em que eu não estou envolvido com a minha missão aí também de ganhar dinheiro como profissional, né, sobreviver.
No mais, o tempo de sobra, eu estou permanentemente examinando esses temas. E, na verdade, assim, o que eu quero dizer é assim, é que todos nós precisamos nos convencer que não precisamos de ninguém para nos ensinar a pensar. Na verdade, o que eu faço aqui é examinar as minhas ideias, com o propósito de propor que vocês, se concordarem com a coerência de algumas ideias, também passarem a examinar as próprias ideias. Mas o ser humano é muito cômodo. No Brasil é mais fácil receber as ideias prontas, a maioria prefere, do que pensar. Os meus alunos se tornam agressivos quando eu tento fazê-los pensar. Eu dou aula de filosofia. Na Europa, a maioria das questões, por exemplo, 2 mais 2, não adianta tu botar 4, tem que explicar por quê. E aqui não, a gente decora as coisas, né? Começa a decorar a tabuada, né? É bem mais fácil chegar alguém e dizer o que é, do que fazer tu pensar o porquê que é. Os meus alunos de filosofia se revoltam, mas professora, eu não consigo anotar nada das suas falas. Eu não consigo decorar nada, eu não estou aqui para fazer alguém decorar algo, né? Se fosse isso, eu daria por escrito, mandava para casa, lia 1000 vezes, voltava com tudo decorado. Vai depender apenas da repetição, né? Não é essa, não, a filosofia não tem esse objetivo. Sabe que... Mas ficam agressivos, completamente agressivos. Só para ilustrar essa questão do conhecimento, né? Eu tinha um amigo meu que fazia direito em Juí, quando eu fazia jornalismo na Unijuí lá, que ele escrevia artigos para o jornal, artigos sobre vários assuntos. E um dia ele fez, aí entra na questão que falou, conhecimento também, da opinião, a opinião, né? É um aprendizado também, que ele fez um texto assim chamado Doutos Papagaios. Sim. Que ele só botou. Ele cita a realidade das coisas e daí começou a falar sobre as pessoas que segundo o filósofo tal e tal e tal. Tudo aquelas frases decoradas, assim, né? Mas sem um aprofundamento, como a gente vê aqui, se aprofundar nas questões, simplesmente citando, pessoas fazendo artigos, citando. E ele fez um comentário crítico sobre pessoas que faziam artigos, escreviam artigos, falavam sobre qualquer assunto, citavam alguns filósofos para amparar aquele conceito que ele tinha, sem ter um encaixe, um relacionamento mais profundo com aquilo. Ele fez aquele texto, nunca mais pôde publicar um artigo. Porque a partir do momento que ele fosse publicar um artigo e citasse alguém, ele estava entrando em contradição. Não escreveu um estudante de direitos lá, Doutos Papagaios. Muito interessante. O Luiz Fernando Veríssimo fez uma matéria que não tem nada a ver com a parte dele, mas bem legal, apareceu no ZH. Ele fez várias citações de frases que não eram deles, não era dele, e botou e jogou na internet. E um monte de gente botou frases legais, da Marta Medeiros, eram de filósofos, e ninguém pesquisou se era dele. Todo mundo pegou e copiou. Uma coisa que eu acho engraçada, só para ilustrar um pouco, uma prática que eu tenho, assim, eu escrevo crônicas. E eu sempre procuro nas crônicas não dar respostas, porque eu não tenho essas respostas. E muitas pessoas que escrevem têm o péssimo hábito de querer dar as respostas. Né? Eu descrevo o cotidiano, apresento algumas angústias, algumas inquietações, mas eu não tenho as respostas. Cada pessoa que lê vai tentar achar alguma resposta. Sim. Né? E eu acho que isso passa pelo processo, esse tipo de hábito, passa pelo processo de construção do conhecimento. Né? O James Kopstein, radialista que trabalhava na Gaúcha, sempre dizia que, citava o Brasil no caso, mas não sei se outros países também não é a mesma situação, que ao invés de formarmos cidadãos, cabeças pensantes, nós formamos admiradores de guerrilheiros e de admiradores de bustos. Nós não damos a possibilidade da pessoa ela pensar as coisas. A gente forma, entrega pronto, como você falou anteriormente. Entrega pronto uma ideia, é mais prático, né? A gente pegar uma ideia pronta e tomar como nossa e não fazer questionamento. É muito interessante. Mas isso pequeno. Depois não adianta mais educar. Nós temos que começar com os pequenos. Sabe que Uma homenagem ao Lucas. O Lucas participa do grupo de estudos desde os 6 anos. Eu tenho frequentemente questionado ele sobre só mais uma ilustração, desculpa eu falar bastante hoje, mas assim, sobre a questão do conhecimento, do desenvolvimento, né, do aprendizado, um dos maiores, o Albert Einstein hoje é um ícone da ciência, né? E pouca gente sabe que o maior inventor que teve na história do mundo foi o Nikola Tesla. Né? A questão ideológica, que você falou, de quem constrói a história, né?
O Nikola Tesla foi deixado de lado por uma questão geográfica, ali na Iugoslávia, perto da Rússia, aquela questão de proximidade política, alinhamento. Foi um dos maiores inventores, e ele, quando criança, ele tinha, o pessoal chama de amigos imaginários, né, que é como é que se diz, ele era imaginativo. E os familiares dele repreendiam a mãe dele, mas por que tu deixa o Nikola Tesla ficar conversando sozinho? Não, ele é criança, ele está desenvolvendo o imaginário dele. Ele chegou a desenvolver a capacidade de projetar mentalmente toda a estrutura de uma invenção dele antes dele passar no papel. Porque desde criança ele desenvolveu esse processo de construção do conhecimento pelo imaginário e não se colocou barreiras, né, quando criança. E hoje a gente vê que no processo de educação, a primeira coisa que os pais fazem é colocar barreiras. E daí quando vai para a escola, o professor entrega respostas prontas e inquestionáveis, né? Então é bem complicado isso aí, bem complexo. Encerrado, então.